E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Haroldo. Hoje eu vou falar sobre LTV, mais uma sopinha de letras por aí nesse ecossistema de startups, né? Pois é, você sabe o que é LTV? É assim, ó, é Customer Lifetime Value ou simplesmente Lifetime Value, que na verdade é uma métrica importantíssima para as empresas em geral. Serve para todas as empresas, mas ela foi na verdade descortinada nesse momento de explosão das startups, tá? Ela mede o valor ao longo do tempo que vale um determinado cliente para esse negócio, né? Assim, é muito importante você conhecer o LTV, essa métrica, para poder você fazer um planejamento estratégico, inclusive de quanto você vai poder investir para poder tentar buscar clientes e clientes que tenham, na verdade, tickets médios até um pouco mais altos no seu negócio. Porque você sabe, quando um cliente entra na sua loja, por exemplo, estou falando de uma estrutura física, por exemplo. Quando ele entra na sua loja, uns entram para gastar um ticket médio X e outros entram para gastar um ticket médio 3X. Quando você conhece o LTV e como isso funciona, você tem perfeitamente como fazer um planejamento para tentar buscar aquele cliente que gasta mais no seu negócio, fazendo com que você tenha uma rentabilidade ainda maior, né? Assim, eu vou dar um exemplo para você como é que funciona. Quem fez isso muito tempo e conseguiu agora, inclusive está na internet, está disponível isso para quem quiser conhecer um pouco mais esse estudo do LTV da Starbucks, né? Eles chegaram à conclusão que um cliente médio dele tem um LTV de 15 mil dólares, tá? Como é que funciona isso, pessoal? Você tem que analisar que o LTV considera estatisticamente uma estimativa de médias de outras métricas, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo mais uma vez da questão física. Se por acaso você tiver um restaurante, né? E aí você tem um restaurante e você sabe que um determinado cliente, ele gasta em média R$ 500 nesse restaurante. E este cliente, ele vai em média 2 vezes por semana nesse restaurante. E este cliente que vai 2 vezes por semana, nós estamos falando aí, são 4 semanas, nós estamos falando de R$ 4.000 por mês. Se você multiplica por 12, nós estamos falando de R$ 48.000. E se você fizer uma estimativa de lifetime value desse cliente que vai ficar com você nesse restaurante durante 5 anos, pelo menos, você multiplica 48 mil por 5, que aí 48 mil seria por ano, né? E aí eu tenho um valor de 240 mil, já tinha feito essa continha aqui, tá? 240 mil reais. Então, esse cliente que tem essa categorização, que foi identificado para o seu restaurante, por exemplo, ele tá, na verdade, ele tem um valor de 240 mil reais. É nessas horas, pessoal, que eu me debato com alguns clientes, às vezes cobrando coisinhas pequenas. Seria mais ou menos o seguinte: quando você consegue captar, quando você consegue chamar um cliente desse para dentro do seu negócio, esse cliente tem escrito na testa, com todo respeito, que ele custa para a empresa, ele representa para a empresa, na verdade, 240 mil reais. Aí eu te pergunto, tem sentido cobrar desse cliente um prato quebrado, uma garrafa de vinho que quebrou? Não tem sentido nenhum sob o ponto de vista estratégico de tratamento desse cliente. E é por isso que é tão importante o LTV. Porque eu sei que um cliente como esse, se eu usar o que a gente chama de custo de aquisição do cliente, que é outra sopinha de letras aí, depois eu falo em outra oportunidade sobre isso, né? Que é o CAC. Se eu tenho como saber até quanto vale a pena eu investir na busca de novos clientes, porque eu sei que o cliente médio ele tem um valor X para mim. Outra coisa muito importante, pessoal, é saber que o LTV ele tem que ser calculado o tempo inteiro, né? Então, se você tem uma estratégia, se você tem um estudo relacionado aos seus clientes, você tem que saber que o LTV foi calculado com base em valores históricos.
Então isso pode mudar, porque esse cliente pode passar a gastar mais e a média dele, o ticket médio dele começar a subir, ou ele pode gastar a menos, o ticket médio descer. Mas o ideal é que você consiga um valor que represente a média geral, o ticket médio de todos os seus clientes. Esse seria o ideal, mas você tem que ficar atento de que isso varia de tempos em tempos em função do comportamento do seu cliente. Então, por exemplo, se eu tenho lá um custo de aquisição de um cliente, ele me custa R$200, por exemplo. Entre despesas de salário de vendedores e divulgação e marketing digital, enfim, eu tenho lá R$200 para poder trazer um cliente para meu negócio. Olha, isso é caro ou é barato? Depende, porque se por acaso ele tiver um LTV de R$5.000, eu estou gastando R$200 para botar esse cliente dentro, então está sobrando dinheiro aí. Por isso é que para as estratégias das empresas, principalmente das startups, é tão importante conhecer o LTV, tá? E aí, pessoal, é bom que se diga, todo negócio tem um LTV. Você talvez nunca tenha ouvido falar nisso, mas mesmo que você tenha um negócio físico, era muito importante você talvez buscar ajuda, mas pelo menos tentar entender melhor isso. Como que conhecer o LTV da sua realidade negocial vai poder fazer com que você melhore as suas estratégias de alcances dos seus clientes, de investimentos, de melhoria e de crescimento do seu negócio, tá bom? Era isso que eu queria falar por hoje. Eu espero que você faça sempre ótimos negócios. Grande abraço!